Olá amigo, olá amiga, tudo bem com você? Viemos trazer aqui hoje uma nova mensagem de esperança da Palavra de Deus. E o tema de hoje é a respeito do santuário. Nós vamos começar agora uma nova série a respeito do santuário. E esse é um tema importantíssimo. Costumo dizer que, depois de Cristo, um dos temas centrais da Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, é o tema do santuário. Mas nós vamos ver que não somente o santuário foi importante no Antigo Testamento, assim como também no Novo e também na escatologia, no cumprimento das profecias bíblicas. Bom, amigos, a primeira mensagem, como introdução a esse tema, é o santuário de Deus e o Gênesis. Vamos ver o que aconteceu lá que foi de tão relevante importância para nós e como pavimentação para a nossa teologia que nós acreditamos da justificação pela fé. Você vai ver diversos vídeos aí falando sobre a respeito da justificação, da graça imputada, da misericórdia e também da justiça humana, que não pode fazer nada em relação à justiça divina, da culpabilidade pelo pecado. Nós vamos explicar esses temas e você vai entender que é um tema fácil de você ser entendido, você aprender. Bom, vamos lá. Gênesis, ele traz princípio, a criação de Deus. Ele fez um mundo em que tudo era perfeito. Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou. E a Bíblia fala que tudo era bom, tudo era perfeito, tudo estava conforme Deus havia planejado. Porém, entrou através do pecado um inimigo sorrateiro, que era a questão do homem saber. Agora ele estava num grande conflito do bem e o mal. Essa escolha que o homem fez foi uma escolha que mudaria não somente a sua vida, mas mudaria a vida de todas as pessoas, todas as suas gerações futuras, toda a sua herança que viria depois seria afetada. Porque uma vez o homem pecou, agora todos os filhos dele seriam pecadores por natureza. Porém, o homem foi criado de maneira perfeita, o homem foi criado de maneira plena e maneira correta, a imagem e semelhança de Deus. A Bíblia fala que para todas as coisas que Deus criou anteriormente, a sua palavra havia feito. Porém, o homem foi a obra-prima da criação de Deus. Podemos dizer que foi a cereja do bolo. Nada do que havia sido feito anteriormente teria sentido se Deus não houvesse criado um ser inteligente, um ser capaz de ter moral própria, um ser capaz de raciocinar e tomar suas próprias decisões. Porque os animais foram criados com uma natureza já predeterminada. Os astros também, as leis da física foram criadas e os astros obedeceriam a essas leis de maneira obrigatória. Porém, o homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem teria a capacidade cognitiva de escolher fazer o bem ou fazer o mal. Porém, antes que o homem tivesse o conhecimento do bem e do mal, ele só fazia o bem por natureza, porque essa era a sua natureza. Natureza perfeita, que foi criado Adão e consequentemente Eva. Porém, em Gênesis capítulo 3, nós temos o capítulo que fala sobre a queda do homem. E foi um acontecimento triste, que aconteceu que o homem, ele escolheu querer ser igual a Deus. Colocou no seu coração o desejo de ser igual ao próprio Criador. Mas a Bíblia falou que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus porque ele queria ser igual a Deus, porque ele almejou no seu coração o mesmo desejo que o inimigo de Deus havia desejado, se tornar igual a Deus. E nós vamos ver depois quem realmente poderia ser igual a Deus, né? Isso eu vou deixar, não vou revelar agora para vocês ficarem com essa pulga atrás na orelha aí, né? Para você querer, através dos próximos vídeos, querer descobrir essa resposta. Porém, vamos voltar aqui, né? O homem, ele escolhe, por sua própria natureza, transgredir a vontade de Deus, a lei que havia sido imposta, que era de comer todos os frutos da árvore, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, à medida que o homem ele transgride, ele cai sobre si a sua iniquidade
e ele tem consciência daquilo que havia cometido. Ele tem um sentimento que é de culpa. E logo depois da culpa vem o medo. Ele tem medo da reação de Deus. Por isso que ele se esconde. Por isso que a primeira reação do homem ao ser chamado por Deus é o quê? É se esconder. Porque ele sabia que ele estava em condição de culpa. E a primeira reação dele, a segunda reação, na verdade, depois de se esconder, é o que Isaías, lá no capítulo 64, verso 6, vem trazendo como o fundamento da justiça humana. O fundamento da justiça humana, ele é comparado pelo profeta Isaías com o trapo da imundícia. Os trapos da imundícia é como se fosse, trazendo aqui para os dias de hoje, comparado com o absorvente de uma mulher menstruada, para você ter noção do que Isaías compara a justiça humana. Trapos da imundícia. A justiça humana, ela não serve para nada. E o que Adão e Eva fazem? Adão e Eva, eles usam roupas feitas de folha de figueira. Eles usam roupas para cobrir a sua nudez, porque eles se sentiam vergonhados, eles sentiam vergonha, e pela primeira vez eles não tinham mais a inocência, a pureza que eles foram criados. Então, a atitude humana, ela é paliativa. Ela não é definitiva, ela é paliativa, ela somente serve para cobrir ali momentaneamente. Porém, o que acontece com as folhas? Elas secam, elas morrem. E isso também acabou atingindo pelo pecado. Antes as folhas, quando eram no jardim perfeito, elas não caíam, os frutos não apodreciam, os animais não se atacavam uns aos outros. Havia plena harmonia. Porém, com a entrada do pecado, tudo foi alterado, não somente a índole e a moral do ser humano. Mas graças a Deus que Deus é um Deus de misericórdia. É um Deus de justiça, sim, mas também é um Deus de amor e misericórdia para com seus filhos. E aqui no verso 21, diz o seguinte, do capítulo 3 de Gênesis: Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e para sua mulher, e os vestiu. Amigos, esse aqui é um dos episódios, é o primeiro episódio, na verdade, que Deus, ele imputa a sua justiça. Ele cobre o homem caído com o seu manto de misericórdia. E esse símbolo aqui que está sendo prefigurado, um cordeiro teve que ser morto pelas mãos do próprio Deus ali no começo da história para Adão e para Eva, para cobrir a sua nudez. Cobrir a sua nudez que prefigurava o seu pecado, evidenciava o seu pecado, que eles haviam transgredido a lei de Deus. Um cordeiro teve que ser imolado para ser feita uma vestimenta. E a gente descobre que a vestimenta simboliza a justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela é o quê? Ela vem através da fé. Aí nós temos o conceito da justificação pela fé. Nós somente somos cobertos pela justiça de Deus se nós cremos nesse sacrifício que foi feito aqui. E esse sacrifício que foi feito aqui, ele prefigurava um outro sacrifício que haveria de vir. E aí quando a gente vai estudar o santuário, a gente vai descobrir que um cordeiro era sacrificado todos os dias. Nós vamos ver nos próximos vídeos um detalhamento maior sobre isso. Mas esse sacrifício já simbolizava o sacrifício que haveria de vir lá na cruz do Calvário. Porque lá em Apocalipse capítulo 13, verso 8, diz que Cristo foi o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, ele já havia sido sacrificado simbolicamente, porque ele já se dispôs a vir morrer pelo ser humano, antes mesmo que ele caísse. O plano da salvação já estava elaborado, já estava arquitetado. Porém, o inimigo não sabia disso. Ele ficou pasmo quando descobriu que o próprio Deus viria à terra como ser humano dar a sua vida. Nós temos outras passagens como João capítulo 1, verso 29. Nós temos aquela célebre frase que João Batista exclamou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus, aquele que foi morto antes da fundação do mundo, aquele que foi sacrificado lá no início do Gênesis, já era um símbolo daquele que viria, que João anunciou.
Esse é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia fala que ele teria que ser morto apenas uma vez, para que, por uma vez por todas, validasse todos os sacrifícios que foram feitos anteriormente. Nós vamos abordar esses temas mais para frente, mas o foco aqui hoje, irmãos, é que Cristo, ele prefigura esse primeiro sacrifício que foi feito ali no início, desde o Gênesis. Nos primeiros momentos ali em que o homem pecou, ele já encontrou a graça e a misericórdia de Deus, que foi oferecida para ele gratuitamente. Mesmo antes dele sair do jardim, já havia sido feita uma promessa que haveria um substituto para pagar pelo erro deles. Haveria um substituto que viria e não teria nenhum pecado, como está lá em Isaías, capítulo 53, ele seria morto pelas nossas transgressões, seria moído por causa das nossas iniquidades. Esse sacrifício foi feito para que eu e você pudéssemos entender o plano da salvação, o plano da redenção, que foi feito especialmente para salvar todos os seres humanos. Cristo veio e o ser humano por si só não poderia pagar essa dívida, era muito alto esse valor. A justiça humana, como nós falamos, ela só serviria paliativamente, temporariamente. A justiça humana, no final das contas, ela não serve de nada. Ela é tendenciosa, ela é parcial, ela é muitas vezes, ela tenta trazer benefícios próprios para quem julga. Então, somente a justiça divina, a justiça que vem do alto, seria suficiente para cobrir a transgressão do pecador. E a Bíblia fala que sem derramamento de sangue não haveria perdão. Então aquele cordeiro ali no Gênesis teve que ser imolado para que a sua pele fosse usada de vestes para cobrir o homem caído. Essa é a lição de hoje, que o nosso pecado, por mais terrível que possa parecer aos olhos humanos, mas para Deus, ele é coberto se nós aceitamos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Se nós aceitamos pela fé, nós somos justificados perante Deus. Esse é o conceito bíblico de justificação pela fé. Você aceita de graça o sacrifício que Cristo fez por você. Então Deus imputa a veste, a pele daquele cordeiro para te cobrir, para você não ser mais um pecador, sim para você ser uma nova criatura através de Cristo. Isso é maravilhoso. A gente poderia ficar aqui 1 hora falando sobre esse tema que a gente não se esgotaria. Não é à toa que a gente vai passar a eternidade estudando sobre a graça maravilhosa de Deus. Mas que você saiba hoje que existe esperança para você, porque se existiu para Adão e Eva, logo que eles pecaram, Deus, claro, os responsabilizou pelo pecado, como está aqui no decorrer do capítulo 3, mas ele não terminou o capítulo sem que houvesse um sinal de esperança. Uma luz no fim do túnel foi oferecida para eles. Então, amigo, que você possa ter essa certeza de que Cristo, ele está do seu lado. Cristo, ele já fez o seu sacrifício. Ele já cumpriu a sua parte. Agora basta você aceitar o que foi feito lá na cruz. Que você possa ter essa certeza. Que você possa também aguardar os próximos vídeos que nós vamos aprofundar a respeito do tema do santuário, para que você possa ter uma compreensão ampla sobre as Escrituras Sagradas. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo.